Antes do vídeo começar, recadinho importante para você, link da descrição para a lista de espera da Black Friday da Finclass. Esta será a maior Black Friday da história da Finclass. Hoje, o plano com assinatura anual custa R$ 59,90 por mês. Assinando a Finclass na Black Friday, você terá acesso à maior plataforma de educação financeira do mundo e, além disso, já garantirá uma carteira recomendada pelos analistas da Speech e o ingresso para o FinDay 2024, um dos maiores eventos de educação financeira do Brasil. Então, não vacila, link na descrição e entre para a lista de espera da Black Friday da Finclass. Fala pessoal, tudo bom? Felipe Arraes aqui. Eu sei que você costuma consumir todos os nossos vídeos aqui falando sobre diversas teses de investimento, mas você já parou para pensar se você cumpriu o checklist básico das etapas pré-investimento? Tem alguns pontos na etapa pré-investimento que são de extrema importância para que você invista corretamente e seu planejamento não seja afetado no futuro. Então vamos passar por isso, e mesmo você que é investidor experiente, pode ser que não tenha cuidado de algumas questões de extrema importância. Então vamos falar delas hoje. Pode rodar a vinheta. Antes de me tornar analista profissional, eu fui também consultor financeiro e tive a oportunidade de ajudar dezenas de pessoas e famílias a estruturarem um planejamento financeiro pensando no longo prazo. E essa conexão direta com a pessoa física que me trouxe ali à tona essa paixão por investimentos e que me trouxe também o motivo da minha vida, que é ajudar as pessoas a investirem melhor. Então eu vou trazer aqui alguns aspectos que eu vou percebendo que são questões em comum que muitos investidores têm antes de investir. Eu quero com esse vídeo aqui equiparar as expectativas para que a gente tenha uma jornada mais suave e que a gente faça algumas etapas para cuidar melhor do nosso patrimônio no longo prazo. A primeira é muito óbvia, você com certeza já ouviu falar sobre reserva de emergência. Ai, Arraes, mas esse aqui é tão bobinho. Mas você parou para pensar no impacto que você pode ter caso você não tenha constituído essa reserva de emergência de maneira apropriada? A reserva de emergência, ela tem um fundamento muito importante, que é prezar pela perenidade da sua construção patrimonial. Vamos pensar aqui no aspecto do dia a dia, e eu já vi acontecer na prática com clientes que eu atendi. O cliente tinha ali uma iniciativa legal, uma visão de longo prazo, procurava investir, bacana, mas não tinha essa reserva de emergência. E aí o que aconteceu? Na primeira emergência que ele teve, ele precisou resgatar os recursos que tinha ali na carteira de investimentos. Poxa, Arraes, mas se eu estou construindo patrimônio, se eu tenho as minhas ações, se eu tenho a renda fixa, se eu tenho fundo imobiliário, por que eu não posso contar com esse patrimônio também na hora de emergência? Porque a gente pode estar num péssimo momento de mercado exatamente na hora que a emergência aparece. E as coisas não são tão descorrelacionadas assim. Você tem um momento pior da economia brasileira, a gente pode ter uma taxa de desemprego maior, um acesso a crédito que fica mais restrito. Então, no momento ruim para o mercado, pode ser também que as chances de você precisar da tua reserva aumentem. E o problema está justamente aí. Porque se a gente investe em ações para o longo prazo, por exemplo, a gente tem uma expectativa de retorno positivo lá na frente. Mas a gente vai passar por períodos de estresse. Naturalmente, as ações são voláteis. E o que acontece então se você precisa resgatar do teu patrimônio bem num ano ruim, em que seu patrimônio está sofrendo ali, por exemplo, uma queda de 10, 15, 20%? Você piora a chance de recuperação potencial desse patrimônio. Então, se você tem um bolsão de emergência que você pode utilizar para se resguardar e preservar aquela carteirinha ali, deixá-la rendendo do jeitinho que ela estava pro longo prazo, você acelera em muito as chances de acumulação. E eu sei também, pessoal, que pode ser muito frustrante no começo, principalmente para quem está começando a carreira, ainda tem pouco dinheiro para investir. Aí imagina, essa pessoa faz uma continha. Ah, eu tenho ali R$ 2.000 de gasto fixo que seja. Então, uma reserva de emergência ali de 6 meses, mais ou menos, eu teria que juntar R$ 12.000. Poxa, Arraes, mas eu só consigo poupar R$ 500 por mês. Eu vou passar ali vários e vários meses juntando um dinheirinho que vai ser só para minha reserva de emergência. Isso não me estimula, isso me deixa frustrado. Eu quero começar logo a investir nas ações. Eu quero investir logo em alguma coisa mais interessante. Então, eu entendo isso, mas é uma etapa necessária. O que você pode fazer é tentar aliar os dois conceitos. Não esquecer totalmente da reserva de emergência só porque você tem pouco dinheiro para investir, mas dividir o pouquinho que você tem. Você poupa só R$ 500 por mês? Poxa, coloca ali 300 na reserva e investe 200. Ai, mas não é o ideal, eu fico com uma perna em cada
cada objetivo. A gente tem que fazer escolhas. É a velha história do cobertor curto. Só não podemos negligenciar a reserva completamente. Se você se sente frustrado e desestimulado porque seus próximos 10, 15, 20 meses vão ser só para montar reserva, se divida um pouquinho. Comece já a investir, mas não deixe de começar, mesmo que devagar, a constituir a sua reserva de oportunidade / reserva de emergência, porque você também pode usar esse dinheirinho da reserva para comprar mais ativos no momento de estresse, né? Por isso que ela também é chamada de reserva de oportunidade. Um outro ponto de extrema importância: nós brasileiros somos imediatistas por natureza. Isso faz com que sejamos altamente propícios a cair em ciladas, né? Em propostas de rentabilidades exorbitantes, propostas irreais, porque a gente não entende um mínimo do que a gente pode esperar de retorno e risco dos nossos investimentos. Então, a gente tem aquela velha história, pessoal, do tripé impossível nas finanças, que é liquidez, segurança e rentabilidade. E a gente forma esse famoso tripé. Necessariamente, a gente precisa abrir mão de algum desses três aspectos quando a gente escolhe investimentos, porque não existe um investimento que ele é líquido, e o conceito de liquidez é você poder acessar esse dinheiro a qualquer momento, né? Como se fosse ali um exemplo, a reserva de oportunidade, né? Num Tesouro Selic, num fundo simples de taxa zero, você acessa a qualquer momento. Que seja também seguro, que não tenha riscos nem de crédito, nem de mercado, né? Que coloque em risco a oscilação de preço desse patrimônio e que seja igualmente rentável. Então você consegue algo seguro e líquido. Opa, Tesouro Selic. Ele cumpre essas duas funções, mas ele não é extremamente rentável. Ah, se eu quiser algo que seja líquido e rentável, as ações, por exemplo, você vende as ações a qualquer momento e a gente espera que no longo prazo as ações sejam um investimento de uma rentabilidade superior à renda fixa, mas você não vai ter a segurança de saber como que aquilo vai crescer, né? De ter uma expectativa mais estável da progressão daquele dinheiro. Você vai correr riscos no meio do caminho. Então a gente precisa entender essa dinâmica. Não dá para ter tudo na vida. E conectando esse conceito do tripé impossível, vale a gente entender um pouco do conceito de custo de oportunidade. Vou até colocar aqui embaixo. Custo de oportunidade é o que a gente sempre tem que pensar na hora de investir. Para nós brasileiros, o nosso custo de oportunidade pode ser entendido como um investimento mais fácil, prático, seguro que a gente pode obter ali na nossa economia. Por exemplo, a rentabilidade do Tesouro Selic, que vai te entregar algo muito próximo de 100% do CDI. Assim sendo, você já tem uma boa régua de comparação quando você for avaliar alguma proposta exorbitante que chegue a você. Por exemplo, a taxa Selic está caindo, né? Mas vamos voltar num ponto em que a conta fique mais didática e fácil da gente compreender. Não há muito tempo atrás, se você investisse em Tesouro Selic, você ganhava uma rentabilidade muito próxima de 1% ao mês. 1% ao mês, pessoal. Então, se aparece ali alguém te mandando uma proposta que te oferece ali pagar 1% por semana de rentabilidade, que isso é garantido e é seguro, desconfie, não tem como ser líquido, seguro e rentável ao mesmo tempo. Uma vez que o nosso custo de oportunidade, o nosso ativo mais seguro da economia, te entrega algo perto ali de 1% ao mês. E cada vez menos isso, né? Porque a Selic está caindo. Então como é que alguma coisa vai ser segura e me entregar 1% por semana? Às vezes até a promessa é maior ainda. Então tem que avaliar esse tipo de expectativa. Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Eu, como sou profissional de finanças, muitos conhecidos, colegas, pessoas que eu conheci ao longo da vida, às vezes me acionam, mandam mensagem, aquele famoso: "Oi, sumido, como você tá? Pô, queria tirar uma dúvida contigo", e eu sempre tento ajudar todo mundo. E aí eu lembro de um caso, só para citar um exemplo, que tem inúmeros exemplos desse, de pessoas que não tinham esse patamar de alinhamento de expectativa. Então veio ali um colega, mexe com produção musical, ele queria investir para montar um estúdio, para trabalhar. Aí ele falou assim: "Olha, eu tenho 20 mil reais aqui, eu acho que com 40 mil reais eu monto uma estrutura básica para ter o meu estudinho e começar a rodar melhor. Então eu queria investir esses 20 mil para que eles se tornem 40 mil e aí eu monte meu estúdio. E mais, eu queria que fosse seguro, porque eu não tenho tolerância a risco, eu não quero ver esse negócio oscilando. E outra, eu sou jovem, eu posso mudar de objetivo a qualquer momento, eu posso precisar desse dinheiro no meio do caminho." Ou seja, o que ele me pediu? Exatamente o tripé impossível. Ele queria um investimento que dobrasse o capital dele, que fosse seguro e que ele pudesse acessar a qualquer momento. Aí eu falei: "Olha, você quer dobrar o patrimônio, você tem 20, você quer fazer isso virar 40. Então, vamos colocar ali com segurança 5, 6 aninhos de rentabilidade na renda fixa para fazer esse patrimônio dobrar." Adivinhe, ele nunca mais me respondeu. Ele me pede um favor, eu ajudo e a minha resposta não agradou ele. Não é isso que ele queria ouvir. Então
Então, o que vai acontecer muito provavelmente? Espero que não, né? Torço que não, mas em algum momento ele vai encontrar alguém que faça essa promessa para ele. Não, eu vou fazer esses seus 20 mil virarem 40 e vai ser super seguro, vai ser bacaninha para você. Como é o que ele quer, ele vai aceitar. E aí pode correr um grande risco. Pode ser que ele perca os 20 mil iniciais que ele tinha e que ele prezava tanto em manter. Se ele tivesse um mínimo conhecimento desse custo de oportunidade, ele saberia que para ter ali esses 100% de retorno, ele precisaria de um prazo muito longo, porque ele quer segurança e ele quer poder acessar o dinheiro. Então ele precisaria necessariamente abrir mão de alguma dessas 3 pernas do tripé impossível. Pessoal, vocês vão perceber que o jogo da acumulação, ele é um jogo muito mais chato do que cativante. Tem até uma frase de um dos grandes economistas do século XX, Paul Samuelson, que ele diz algo assim: investir deveria ser mais como ver a grama crescer ou esperar a tinta da parede secar. Porque se você quiser emoção, pegue ali $500 e vá para um cassino em Las Vegas. Então o investimento, a construção patrimonial no longo prazo, ela pode ser até entediante. É aquela coisinha de aporte recorrente, investir sempre, minimizar riscos, preservar a sua força de trabalho, tentar ficar no jogo, não ser eliminado dele, porque se você entra numa proposta exorbitante dessa e perde muito dinheiro, você se recuperar disso depois que você voltou a estaca zero é muito difícil. Então assim a gente destaca também um outro conceito importantíssimo para quem quer construir patrimônio no longo prazo: aportes recorrentes. E para conseguir fazer isso com consistência, você precisa lidar com seus próprios vieses emocionais, tá? Mas você tem inúmeras pesquisas acadêmicas que mostram o poder disso aqui. Vamos supor aqui, você tenha uma carteira que oscila, né? Você está investindo, aí do nada você passa por um momento de estresse aqui, por exemplo, o ano de 2022, que foi péssimo. Aí a sua carteira está desvalorizando. E aí você começa a sentir medo, você tem receios, você está vendo aquele valor que já foi maior, agora está menor. Qual que é o instinto? Você quer se proteger. Então o dinheiro do teu salário que você poupa e deveria poupar, eu sei que a gente está num país extremamente desigual, nem todo mundo tem condições de poupar um grande volume, mas eu estou dizendo aqui poupar o que você tiver de condições, nem que seja R$50 por mês. E aí esse dinheirinho que você poupa, você já não quer mais investir depois de uma queda, porque você está aflito, você está sentindo a dor na pele. Só que se você faz isso, você piora muito as chances de recuperação do teu portfólio. Por quê? O que o nosso instinto diz pra gente? O negócio caiu e aí eu vou esperar o negócio reagir um pouco. Quando ele voltar mais ou menos no patamar que ele estava, aí agora eu tô mais tranquilo, eu vejo que o negócio já recuperou, agora eu volto a investir. Aí você passa a voltar a investir depois que o negócio já se recuperou. E aí pode ser que o mercado caia de novo. Isso é uma cilada, pessoal. Porque se você, na verdade, faz o caminho contrário e não cessa os seus aportes recorrentes em um momento de queda, você melhora o potencial de valorização. Vamos seguir esse mesmo exemplo. Tava aqui, o patrimônio sofreu, caiu. Aí, eu não tô olhando para o momento de mercado, eu tô seguindo a minha alocação estrutural, seguindo o meu planejamento, eu continuo investindo todos os meses, dentro das suas possibilidades, aqui eu tô falando, vamos lembrar. E aí eu continuo a minha estratégia. Aqui caiu, mas segue o jogo. Então se eu seguir o planejamento à risca, inevitavelmente, se eu não tô olhando ali pro noticiário, se eu tô tentando lidar com as minhas emoções que estão dizendo para eu não investir, eu vou ter feito um punhado de compras em um patamar de preço que tá mais descontado. Concorda que aqui o preço dos ativos, eles estão mais baratos aqui do que estavam aqui? Então você fez uma porção de compras em momento que os ativos estão mais depreciados e o mercado é cíclico. Alguma hora esse negócio vai se recuperar. E aí, tendo feito essas compras num preço descontado, na hora que o mercado retoma, esses aportes vão ter uma baita valorização. Então, além de você voltar para o patamar inicial, você ainda surfa uma rentabilidade adicional dos aportes que foram feitos no momento ruim de mercado. E aí você tem um maior potencial de valorização à frente. Tem até uma frase do John Bogle, que é um grande investidor norte-americano, que ele fala algo assim, né? Por Deus, jamais interrompa os seus aportes recorrentes no momento de estresse de mercado. Você está matando o potencial de recuperação na sua carteira. E eu assino embaixo a frase do querido John Bogle aqui. Acho que a gente não deveria interromper o nosso planejamento de acordo com o momento de mercado. Você segue, aporto todo mês. Se as ações caíram, eu reponho, rebalanceio, coloco a fatia das ações no patamar correto. Então, se eu tenho, por exemplo, 15% da minha carteira em ações e eu passo por um momento ruim, essa fatia que era para ser 15 agora é menor. Então, o que eu tenho que fazer? Repor. Compro de novo, de forma que volte para os 15%. Percebe que eu não estou falando do momento certo para comprar ou não? Eu estou seguindo uma estratégia que era para eu ter 15% em ações. Pô, se está em 12, eu tenho que comprar mais 3 pontos percentuais, pronto.
produto. Ah, mas tá risco de recessão. Não importa, vou seguir o meu planejamento. Se você tem uma boa alocação estrutural, tem essa dinâmica de recorrência de aportes, você tem tudo que é preciso para construir patrimônio de maneira saudável no longo prazo. E já que eu toquei nesse assunto, vamos finalizar o vídeo de hoje justamente com esse conceito de alocação. O que é isso? É a famosa fatia da pizza que a gente desenha para nossa carteira, que a gente define aqui quanto que a gente vai ter em ações, por exemplo, 15% em ações, e eu defino quanto de investimento internacional, quanto de fundos imobiliários, quanto de renda fixa pós, quanto de renda fixa dinâmica, enfim. A alocação, o desenho que você define para a tua carteira, ele vai ser o maior contribuinte para o teu retorno de longo prazo. Então, mais vale empregar a sua energia para desenhar uma alocação que seja aderente às tuas necessidades do que ficar gastando aquela baita energia tentando discutir se você vai comprar Vale, se vai ser Petrobras, se vai ser essa ou aquela ação, porque a escolha individual dos ativos ajuda muito, mas o que mais ajuda o teu retorno de longo prazo é a definição do desenho. Então, para fechar aqui com chave de ouro, vamos entender que a acumulação de patrimônio de longo prazo é um jogo de resiliência, consistência, aportes recorrentes, de entender e ajustar as nossas expectativas que a gente tem em relação aos investimentos, saber que se eu almejo retornos maiores, naturalmente eu vou ter que abrir mão de algumas das outras perninhas do tripé, né? Ou eu vou ter que correr mais risco, ou eu vou ter que abrir mão de liquidez, porque eu não posso ter tudo na vida. E saber que continuar no jogo é o mais importante. Se você corre um risco exagerado e perde tudo, você voltar para estaca zero, para ter que recuperar o que você tinha construído, é muito custoso, é muito difícil. Muitas vezes, o melhor ataque pode ser uma boa defesa. Você evitar quedas drásticas, você permanecer no jogo e continuar com consistência, investindo sempre, porque assim você vai ser um investidor ou uma investidora de sucesso no longo prazo. E aí, gostaram dessa dica? Para muitos de vocês, eu sei que são assuntos mais triviais, mas vão por mim, pessoal, porque mesmo investidores experientes, às vezes, tropeçam em algumas cascas de banana. Então, a gente precisa, às vezes, voltar às bases e refletir sobre a estrutura, sobre o alicerce do nosso planejamento, para ver se a gente não está cometendo alguma gafe, algum probleminha que pode nos prejudicar no futuro. E se você já conhecia muito bem esses conceitos, eu tenho certeza que você conhece pessoas que ainda não conheciam. Então eu vou deixar aqui um pedido para que você compartilhe esse vídeo com seus colegas, familiares, amigos ou qualquer pessoa que esteja buscando melhorar de vida e construir patrimônio de maneira saudável no longo prazo. E antes de eu me despedir, queria deixar o convite para você me seguir lá no Instagram, @FelipeArraes, seguir também as páginas da Speech e Finclass nas redes sociais. Um grande abraço e até mais, pessoal!